Hora de mais uma entrevista importante para você acompanhar nessa edição. Vamos continuar repercutindo essa tragédia em São Paulo. Pelo menos 31 cidades muito afetadas com os temporais. Pelo menos 24 mortos. Eu disse, não tem outro nome, é uma tragédia mesmo. Vamos conversar agora com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o capitão André Elias. Capitão, boa noite, capitão. Bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem, capitão? Boa noite, Mona Lisa. Ouço bem, sim. Capitão, eu sei que o trabalho está muito difícil, né? Então, a gente trouxe agora um relato com a nossa reportagem sobre a dificuldade maior em Franco da Rocha, né? As buscas continuam. Qual é o local mais difícil nesse momento de trabalho? Qual é o maior desafio para vocês nesse momento tão delicado, né? Da tragédia, da procura ainda por desaparecidos, capitão? Olha, Mona Lisa, trata-se de todo um local difícil, os desafios são inúmeros. Nós temos como problema a chuva que não para, a previsão da meteorologia é que continue por toda a madrugada, os trabalhos têm que ser interrompidos durante as chuvas por conta de deslizamentos de terra, então é outro risco que nós tentamos mitigar, mas que permanece e que devem ser levados em consideração. Nós trabalhamos com voluntários também, então, apesar da ajuda, é uma preocupação que o Corpo de Bombeiros tem também com a integridade física dessas pessoas, que até por conta de um clamor social estão aqui ajudando e realmente contribuem para a movimentação de todo esse material, de toda essa lama, para que a gente possa ter um resultado um pouco mais rápido. Como eu disse anteriormente, todo o local aqui em Franco da Rocha ele está sendo vasculhado, nós temos informações ainda de pessoas desaparecidas, nós trabalhamos com alguns números, portanto, através de um levantamento entre as agências, foram 10 desaparecidos, esse é o número que o Corpo de Bombeiros trabalha hoje, e são no total 8 óbitos até então, as últimas 3 vítimas que já tinham sido localizadas anteriormente, mas estavam inacessíveis, nós conseguimos resgatá-las, recuperar esses corpos, agora no começo da noite, Mona Lisa. Sim, capitão, eu vi agora há pouco na imagem ao vivo do nosso repórter, mostrava ali, né, o maquinário também. O maquinário é utilizado nesse momento porque não há mais esperança, é isso, de encontrar pessoas com vida? É isso, capitão? Quando o senhor fala dos desaparecidos, nós estamos falando de mortos, né? Não há mais esperança? Não, Mona Lisa. Nós trabalhamos sempre com a hipótese de vida. Entretanto, existe uma diferença muito grande, por exemplo, quando a gente fala em desmoronamento de uma estrutura ou de uma edificação e deslizamento de terra. A terra ela se comporta como um fluido e ela acaba invadindo todos os espaços. Então, essa esperança de sobrevida ela é bastante diminuta. As máquinas trabalham fazendo a retirada desse material em locais que já foram verificados pelo Corpo de Bombeiros e continuam ainda sob a observação do Corpo de Bombeiros. Então, a qualquer indício, nós paramos as máquinas e voltamos com os trabalhos manuais. Mas nós não podemos falar ainda em 10 óbitos, são 10 pessoas desaparecidas, da qual nós tivemos acesso através desse levantamento entre as agências que estão presentes aqui, como Prefeitura de Franco da Rocha, como o Serviço Social e até mesmo o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também, do município estadual. Sim. Então, é um trabalho difícil, trata-se de uma situação bastante caótica, esse é o termo. Mas nós não podemos descartar uma eventual possibilidade de vida. Entretanto, é uma esperança bastante diminuta. Sim, sim. Quando a gente olha para a imagem ali do local, né, é bem aterrorizante mesmo, né? A gente coloca também imagens ao vivo das nossas equipes, imagens recuperadas também. Os maquinários estão ali, né? Até fazendo isso, uma certa sustentação, pelo que eu pude ver, né? Porque a terra, a lama, ela continua, né, desmoronando. E eu vi também diversas bananeiras, né? O que deixa o terreno muito mais instável, pelo menos no meu tempo de reportagem. Esse era um dos sinais todas as vezes em que a gente cobria desmoronamentos, deslizamentos. Capitão? Exatamente, Mona Lisa. Existe sim essa teoria das bananeiras que acabam tornando o terreno
mais suscetível à erosão. Nós trabalhamos, e não só essa bananeira, mas árvores no geral, postes que foram levados, então a gente ainda lida com o perigo da fiação elétrica que está exposta, ainda lidamos com inúmeros outros fatores, como a instabilidade e o nível de água que contém o solo. Então são fatores a serem considerados, são riscos que precisam ser mitigados, mas não são riscos isentos nesse exato momento. Nós não conseguimos zerar esses riscos. Portanto, os trabalhos têm que ser feitos, apesar do maquinário, de maneira bastante devagar e gradual. Sim, manual, né? O que é um trabalho absolutamente difícil. Capitão, nesse momento, quantos homens estão trabalhando aí em Franco da Rocha? E vocês ficarão a noite toda, a madrugada toda nesse trabalho? Ou tem algum sinal de parada ou possibilidade de parada, por exemplo, se a chuva voltar mais forte agora à noite? Tomara que não. Não, são 63 homens do Corpo de Bombeiros trabalhando nesse exato momento. Obviamente existe um revezamento, os homens do Corpo de Bombeiros trabalham em turnos até para que haja uma reposição física. Nós continuaremos os trabalhos durante a madrugada, eles não serão interrompidos, a não ser se nós verificarmos que, em virtude de chuvas ou de qualquer outro indício de novos deslizamentos de terra, esses trabalhos precisam ser interrompidos. É importante salientar, Mona Lisa, que eles são interrompidos temporariamente. Então, assim que nós temos segurança para o retorno das atividades e da operação, a gente retorna. Então, são interrupções temporárias, intermitentes, em virtude exclusivamente da chuva e da estabilidade do terreno. Sim, capitão, nesse momento a maior dificuldade, então, é com a condição climática também, que afeta diretamente como os homens estão trabalhando nesse momento, né? Homens, mulheres e voluntários. Sim, a condição climática, nesse exato momento, a meteorologia, ela não é um aliado para o Corpo de Bombeiros e para ninguém que está aqui trabalhando, ela oferece novos riscos, as chuvas encharcam ainda mais os terrenos, o terreno, perdão, é possível verificar novos pequenos deslizamentos de terra, então é um fator que atrasa os trabalhos e que coloca em risco toda a segurança da operação. Sim, capitão, muito obrigada, capitão André Elias, pela conversa. Eu vou liberar o senhor, eu sei que tem muito trabalho a fazer. Eu só quero reiterar há muitas décadas, né, a minha admiração e respeito profundos aos bombeiros, que são de verdade os nossos heróis, né, da vida real. Tudo o que o senhor precisar, estamos aqui, a CNN Brasil, nessa parceria, nesse trabalho tão difícil agora, né? Esse trabalho depois dessas chuvas, o trabalho ainda pela procura dos desaparecidos e para uma tentativa de retomada aí da vida nesses locais, especialmente aí onde os senhores estão em Franco da Rocha. Muito obrigada, bom trabalho para os senhores aí. Imagina, Mona Lisa, a gente que agradece e ressalta o trabalho, o importante trabalho também da imprensa em transmitir essas informações. E eu deixo aqui expresso a minha tristeza também, a solidariedade a todas as famílias e a todas as vítimas. O Corpo de Bombeiros é solidário, sim, e a gente acaba sentindo isso na pele, Mona Lisa. Então, o meu agradecimento e a disposição do Corpo de Bombeiros. Obrigada, capitão.